Naquele período ainda tinha o Gabola, edição brasileira, então também, se eu não me engano, do Rui Perotti. Mesmo a arte é sim, é do Rui Perotti. Inclusive, eu fazendo parte do núcleo de pesquisa das histórias em quadrinhos da USP, coordenado pelo Valdomiro Vergueiro, durante o meu doutoramento, nós conhecemos o Rui Perotti, ele já faleceu depois, obviamente, e ele autografou essa minha revista aqui, né? Então, era do Rui Perotti. Também eu comprava Heróis da TV, né? Da Hanna-Barbera, e eu comprava também naquele período, dos 7 anos de idade para os 8, algumas da editora Ebal, como essa do Patolino, e Mortadelo e Salaminho, que é do espanhol F. Ibáñez, que produz até hoje. 2 tiras. O Mortadelo é o que sempre se fantasiava de algum ser diferente, ou algum objeto, ou algum animal, e o chefe dele, o Salaminho. 2 tiras bastante atrapalhados, e os quadrinhos eram riquíssimos, pois tinham, além de 15 quadrinhos por página, muita dinâmica. Então era muito interessante para a garotada, né? O Alakazam e Taka Takata. São 2 edições da VEC que traziam quadrinhos europeus de humor. Hoje, raríssimos no Brasil, ainda não saem no Brasil, quer dizer, não saem mais no Brasil. Chegou a sair, óbvio que saiu Asterix, né? Mas chegou a sair o Snow Good em grandes álbuns. Teve uma época também que saiu nesse álbum aqui, horizontal. O Snow Good é cria do Goscinny, o mesmo roteirista do Asterix. Mas aqui tinha o Taka Takata, tinha o Cro-Magnon, tinha o Efêmero e o Radubol, que era muito criativo. O Aquiles, sensacional o palavreado rebuscado que ele usa aqui, logicamente na tradução saiu bem limitado. Mas são materiais europeus riquíssimos, e eu como garoto não tinha distinção se era europeu, se era americano, eu não sabia. E gostava de todos. Eram muito criativos, tanto que eu cheguei a comprar. Aliás, esse eu ganhei, porque meu pai tinha um bar, restaurante comercial, de vez em quando tinha um ou outro freguês que emprestava gibis de mim e chegou a me dar esses. Esses Bimbo são personagens ingleses que saíram no Brasil por essa editora Interpolar, né? Então tem personagens curiosos, como um dragão aqui, um cavaleiro, mas esse menino e sua sombra é o mais interessante, porque a sombra é viva, então causa muitos problemas ao garoto. Então, material também riquíssimo que chegou a sair no Brasil estrangeiro. Mais um europeu aqui, que se chama Xará, mas no exterior é o... Agora eu não me recordo o nome, mas vocês vão saber que tem aquele bicho marsupilame, né? O pessoal sabe, eu esqueci agora, me deu um branco aqui. Fiquei com o nome Xará na cabeça, me atrapalhou. Bom, também eu comprava algumas edições. Essa aqui é mais antiga, ainda vinha com selo de ética do Brasil, esse eu comprei em sebo. Mas eu comprava, nessa fase da Rio Gráfica, Bolota, Brotoeja e Riquinho. De vez em quando eu comprava também. Esse aqui, inclusive, eu comprei na época, né? Já esses 2 em sebos. Arca de Noé, do grande Mort Walker. Aqui ele assinava como Addison, que é o mesmo autor do Recruta Zero. Esse aqui eu comprei em sebo. É material norte-americano, que saía pela Ebal, mas também muito interessante. E eu tenho aqui os mais antigos. Antes de ir para os mais antigos, que também são antigos, esses 2 que são quadrinhos nacionais, comprei em sebos, já na minha época adulta, né? E descobri muita coisa interessante aqui, né? Muitos autores nacionais, a editora Cell Comics, editora Taika, né? Editora Taika Limitada, e com alguns quadrinhos nacionais de vários autores, Isomar. Então, tem vários aqui, eu não me lembro agora o nome. E o Tupanzinho, essa editora, Tupanzinho, não é? Diretores Salvador Bentivenha e Jinki Yamamoto, desenhistas o Minami Case. O famoso, historicamente, Minami Case fazia o Tupanzinho, né? E garimpando nos sebos, de 1954, esse o Tico Tico.
revista de quadrinhos e passatempos, que começou em 1905 e terminou em 1950 e tanto. Esse aqui é um dos últimos números, provavelmente. E eu consegui também o gibi da década de 40 para 50. Né? Claro que esses aqui são da fase adulta, mas eu quis me ater para vocês, embora sejam para crianças, menos o gibi, que era para adultos também. A revista Gibi. Mas eu quis me ater aqui a mostrar para vocês estes gibis que saíam no Brasil com essa riqueza toda. Pena que alguns não duraram muito, talvez porque não venderam o suficiente, por desconhecimento do público. Né? E outros se transformaram como heróis da TV, que depois a Abril lançou como super-heróis da Marvel, né? E outros que existem até hoje, esse aqui não existe mais, são os Smurfs, né? Strumpf. Satanésio, infelizmente falecido, o Rui Perotti, não tem mais como trazer esse material, né? E os Resistentes até hoje, né? Enfim, o Maurício Souza e o Walt Disney, né? Eu queria mostrar para vocês um pouco dessa riqueza, porque o Brasil ele tem uma grave deficiência na área da educação, né? E isso vem de muito tempo. E aí essa área de educação, tendo essa gravidade, não registra nos anais e não registra na história. E aí ficamos sem conhecer o próprio legado e os próprios autores e pesquisadores, né? Muitos desses que eu mostrei aqui, que sequer são lembrados nem por pesquisadores, porque alguns são novos. Tudo bem que sejam novatos, mas requer a pesquisa. Então esse vídeo aqui fica como contribuição para que os que não conhecem, pelo menos da década de 70 para cá, embora eu tenha mostrado alguns mais antigos que eu nem tinha nascido, os da década de 70, principalmente, os de humor, saibam que existiram, né? Tem um link que eu vou colocar para vocês de um site que cataloga os quadrinhos, né? A minha memória não está muito boa devido a muita leitura agora de textos que eu tenho feito, estou um pouco cansado, mas eu quis fazer esse aqui, ele ficou meio longo, e o que eu lembrar de link eu ponho para vocês, que é o site aí o site que registra e cataloga capas e edições de quadrinhos nacionais, né? Alguma coisa com gibi. É isso.